mas a Marina Nogueira, que é membro aqui do canal, um abraço para ela, ela fala aqui, notícias de centroavante. Bom, a notícia que tem, Marina, a gente até soltou aí agora há pouco no Sou Mais Bahia, né, é com relação ao Ignacio Ramírez. E ele até falou que é considerado uma negociação difícil, não sei em que aspectos, né, considerar difícil, porque o valor, pelo menos pelo que aparece na mídia e pelo que a gente vê no Transfer Market, que faz uma avaliação geralmente certeira, ou próximo do acerto, é de cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de euros, né, que para a realidade do Bahia hoje é, digamos que acessível para um atleta de 26 anos. Ratão veio por, né, 2,5 milhões de euros, né, mais ou menos. Então não seria nada de absurdo, né, de pagar isso pelo Ignacio Ramírez. Primeiro, nosso querido Rafael Seixas falou que houve a sondagem, ele falou que há um interesse, e eu só espero, cara, que venha. Só espero que venha. Eu não acredito que eles vão errar novamente nessa posição, né? Não em contratar, como foi o caso de Mingote, Everaldo, que tem muitas ressalvas, mas em abdicar de contratar por acreditar que outro jogador pode preencher essa lacuna. Eu acredito que Ratão, em algumas circunstâncias, pode ser utilizado. Acho que Ratão tem características interessantes para poder atuar mais avançado, como segundo atacante ou até como falso 9. Ele já jogou assim em outras oportunidades, mas eu acho que a gente precisa cada vez de menos quebra-galho, né? E a gente precisa acertar, né, cada vez mais. Então eu traria, né, o centroavante, sim. Se não der com o Ignacio Ramírez, busca um outro. Né? Frequentemente tem indicações aí, Garcês mesmo trouxe aí recentemente o top 5 de atacantes, se mencionando o Alejo Vélez, que já foi cogitado aqui, mas que é muito novo, né? E o Rosário Central não pretende vendê-lo agora. Mencionando o Michael Santos, né, do Tajeres, que pode ir para as Arábia lá, o Vasco também estava de olho. E mencionando, inclusive, o Ignacio Ramírez. Enfim, eu acho que a gente precisa de centroavante e eu torço do fundo da minha alma para que esse centroavante venha e possa nos ajudar aí, né? Vamos aguardar aí, é uma semana ainda, né, de janela. Acho que fecha dia 2 da janela, então ainda tem uma semana aí para ter essa definição do centroavante e de Juba, né? De Juba também. Pois é, inclusive porque faltam o quê? 26, hoje é dia 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma semana, como você falou. Realmente, então, a gente tem que começar a apertar esse cinto aí, porque tem que decolar, né? Santoro já chegou aí, já fez algumas contratações, né? Vamos lá, ao todo agora, até o momento. Camilo, Gilberto, Ratão, Adriel, que ainda não foi anunciado, e Citadini. A gente tinha imaginado 8 nomes no início da abertura, antes do início da abertura da janela. Ou seja, dos 8, 5 nomes já estão aí, né, praticamente. Então faltariam mais 3 nomes. Né? Eu ainda acho que o Bahia precisa de um meia, né, para fazer a reposição de Danielzinho que saiu, que não houve. Atacante aí já é unanimidade, a gente está acabando de discutir sobre mais um nome, então já é o segundo, aí dos 5 seriam 7. E o oitavo, você ainda acha que teria alguma outra posição para trazer mais alguém? Só se Um fosse Beirada? Juba nessa situação aí É, tem de o Juba, né? Bahia Não aceitar. coloquei ele. Não contei com É. Juba, mas Juba seria o oitavo, no Quem foi que caso. falou 8 mesmo? Rapaz, Teve é alguma isso. fonte Eu que não sei falou. se foi uma dedução nossa ou foi alguém que foi falando, uma Não, fonte, foi não me alguém lembro que quem foi. falou. Foi alguém que falou. Porque Paiva falou 5, né? Pelo menos 5. Tava falando uma coletiva aí há pouco tempo atrás. Mas eu não lembro quem foi que falou dos 8, que por conta das lesões, parece, Ah, foi Renatinho? Renatinho? Aí. Não tenho É, certeza, mas acho que foi. Enfim. enfim, se não for um 8, 8 seria seria assim, além da conta, né? 5 é interessante, mas 8 seria muito mais. Eu acho que o ideal são 6, porque são os 5 que já tem, que são de posições que realmente a gente precisava, e um centroavante. Que, Então, enfim, para é mim, desde o isso. começo da janela é uma prioridade. Mas não sei se eles tratam com a mesma prioridade que a gente trata, né? Então, enfim, vamos aguardar o desdobramento com relação a essa posição. Tem uma semana aí para poder trazer um centroavante. Inclusive, ó, eu falei aqui, mas não trouxe os números, só para poder situá-los. São os números aí de Rafael Ratão. É sempre bom trazer os números mais recentes possíveis, né? Porque a gente tem uma dimensão de como o atleta é, mas é importante demais a gente ter uma dimensão de como o atleta tá, né? E o SofaScore trouxe aí os números das últimas 2 temporadas de Ratão, ou seja, né, os números dele com a camisa do Toulouse. Uma na primeira divisão da França, outra na segunda divisão. Nesse período ele conquistou o acesso e conquistou, inclusive, há 3 meses atrás, a Copa da França. Foi um título significante para a equipe do Toulouse, levando em consideração a hegemonia que tem o PSG por lá. Né? Mas tá aí, o Rafael Ratão, 27 anos com a camisa do Toulouse, são 62 jogos, 44 como titular, 19 gols e 6 assistências. É um número, sim, expressivo para um jogador de lado de campo, né? Apesar dele já ter atuado em uma outra oportunidade como centroavante. 146 minutos para poder participar de um gol, 70 chutes, 139 no gol. Pontaria boa, né? 14 grandes chances criadas, 75 dribles certos. E aqui o número que mais chama atenção:
101 desarmes, né? Em 62 jogos, sendo 44 como titular, ele tem 101 desarmes para um atacante, é um número que chama atenção. Nota SofaScore 6,99, dá para resumir aí para o 7, né? Vitor, a gente É, seria injusto de falar que acompanhou profundamente Ratão. Eu até assisto os jogos da Ligue 1, né, por conta de aposta e tudo mais. Assisti muitos jogos do PSG e em algumas oportunidades já tiveram confrontos contra o Toulouse, mas não tinha um conhecimento profundo sobre o atleta. Minha maior recordação dele é pelo que ele fez na Ponte Preta, mas ainda não tinha me chamado tanta atenção naquela época. E agora vem alta na carreira, depois de ter amadurecido bastante. Essa é a sensação que a gente tem. Rafael Ratão é mais um reforço aí do Bahia na Serra dela. é um nome interessante, né? Pela idade, porque a gente precisa de. Não quer dizer que a idade seja sinônimo de experiência, né? Mas, pelo menos pelo que a gente percebe, ele viveu em várias circunstâncias por clubes diferentes, em países diferentes, né? Então, por isso, por si só, já pode ser um indício de que realmente é um cara que merece os olhares, né, da torcida tricolor. Um pouco de paciência aí, afinal de contas, ele nem estreou, né? Então, os números por si só, e números não mentem, né? Já mostra que ele é um cara bem participativo. Resta saber se Paiva vai arranjar um espaço nele aí, já nesse time de antemão, de imediato, né? Porque a gente está precisando muito, né? De ponta, a gente só tem Ademir hoje, né? Disponível no elenco e tem se desgastado bastante ao longo das partidas, embora tenha melhorado cada vez mais a sua performance, né? Tem sido cada vez mais participativo nesse marasmo de ideias que é o Bahia chegando ali na beira da pequena área, né? É um dos que pouco chutam também ao gol, né? É uma cobrança que a gente está fazendo já há algum Sim. tempo, inclusive para bons jogadores como o próprio Cauli, né? Que, para mim, o que falta para ele ser decisivo mesmo, além do bom futebol e da assistência e tudo mais, da dinâmica que ele dá ao jogo, é ser finalizador, né? Ser matador. Chegar ali e fazer juiz mesmo a camisa 8, porque o nosso camisa 8 fazia muitos gols, e gols importantes, né? Em momentos importantes, inclusive. Então tá na hora aí dele começar a pensar isso, e Paiva também, né? Fazer essa cobrança, esse treinamento, né? Para que o Bahia amplie o seu poderio, né? Na hora de atacar. É, recorrendo a esses artifícios de bolas longas, né, e médias, né, que são coisas que são abandonadas pelo Bahia. Inclusive o próprio Cali fez gol, já falei sobre isso, né, no jogo contra o Santos na Copa do Brasil, foi a média distância que ele acabou arranjando aquele golaço ali no cantinho, né. Talvez em outras oportunidades, inclusive no último jogo, se ele tivesse optado por essa alternativa, a gente já tivesse feito mais gols, né. Mas aí, tá aí, Ratão, né, nome engraçado, né, mas a gente espera que o futebol dele seja sério mesmo. E se tiver que ser engraçado, ser vibrante, seja irreverente, que seja no drible ali na hora dele entrar na área, para poder ajudar o Bahia e os companheiros a marcarem os gols, né? Sim. 27 anos aí, ó. Bastante número para a gente poder dissecar aí. Mas é um É, número elevado, até de chutes ao gol. sim, de chute no gol, acho que é o que mais chama atenção. A galera das apostas tá ligada aí. Às vezes a odd já tá alta de você botar que o cara vai ter só um chute no gol na partida, né? Porque tem situações que pô, o time só vai chutar a bola pro gol, né, no segundo tempo, no final do primeiro tempo. Existem muitas circunstâncias como essa, então ele tem um número expressivo realmente. E eu acho que é o que mais chama atenção, além da questão da recomposição, do número de desarmes e tudo mais. Porque é isso, Ademir é um cara que tem até alguma qualidade de drible, que procura partir para cima e tudo mais, tentar fazer alguma jogada, mas não define. Definitivamente, a Ademir não define. Então a gente precisa de um jogador com essas características. Que joga diagonal, que busca o gol. Biel se caracterizou nesse começo de temporada muito por isso. Ele era muito criticado na sua jornada, na sua carreira, pelo fato de ter uma finalização ruim. E no Bahia ele conseguiu desenvolver muito bem esse atributo da finalização, né? E não à toa hoje a gente sente falta de pontas que finalizem. O próprio Kaique, ele é um cara que também dribla mais até do que o Ademir, tem um jogo mais progressivo, de buscar a linha de fundo, jogada, tocar para trás e tal, mas também não estava tanto. Aquele lance do gol dele contra o Cruzeiro foi o que, assim, foi até uma exceção que a gente tratou naquele momento. Mas legal ver que tem o Rafael Ratão aqui que define, que finaliza. A gente pode até comentar, botando os melhores momentos dele aqui. Cheguei a fazer um vídeo, né, com essa temática aí no SMB Lives. A gente pode botar aqui na tela também, né, mas essa característica dele é muito importante. A gente precisa de um jogador assim para poder finalizar, para poder chutar, para poder arriscar de alguma forma. Porque ainda mais em fase ruim, as coisas só funcionam se você arriscar. Se você não fizer o gol, vai dar o rebote, vai bater na trave. Ontem mesmo o gol do São Paulo vai bater na trave, bater nas costas do goleiro, vai entrar e segue o baile, né? Tem que arriscar, tem que tentar para poder fazer alguma coisa de produtiva, né? Então, enfim, que seja bem-vindo o Rafael Ratão e que ele possa, né, honrar a camisa do Bahia e brilhar muito aí vestindo a camisa do Esquadrão de Aço, né? Não deve estrear, impossível, pelo que a gente conhece de Paiva, dele estrear domingo, mesmo se for regularizado. Mas eu acho que pela pegada que ele tava, Vitor, acho que ele deve estrear muito em breve, talvez no próximo jogo da gente em casa, que é no outro domingo, porque ele estava treinando normalmente, mas não só treinando em casa, como era o caso de Gilberto. Ele estava fazendo a pré-temporada na Áustria, até é bom situar a galera, com a equipe do Toulouse. Toulouse enfrentou o Norwich, o Werder Bremen, né, tá enfrentando algumas equipes aí nesse processo de preparação para a temporada, e ele estava nessa preparação.
Então ele está aí apto para poder, né, manter o ritmo de treino e poder ser utilizado em breve, né?